Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 30 de junho de 2025, às 19 horas e 26 minutos. Realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizada no endereço Rua José Maria Sanches, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte os seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Emenda número 34/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária e Políticas Públicas, que corrige a numeração dos anexos do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique-se de natureza legislativa. Quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto, a emenda modificativa, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria iniciativa legal, portanto, se forma materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 34/2025, autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, Políticas Públicas, ao projeto de lei 32/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 91/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 34/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Políticas Públicas, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 54/2025. Emenda número 36/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento
da execução orçamentária e políticas públicas, que simplifica o processo de autorização de mudança de objeto de emendas impositivas em casos específicos, alterando a redação do inciso 3º, artigo 9º, do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 92/2025 da Comissão de Justiça e Redação sobre a emenda modificativa número 36/2025 ao projeto de lei ordinária número 32/2025. Exposição. De autoria da Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentárias e Políticas Públicas, a propositura em questão simplifica o processo de autorização de mudança de objeto de emendas impositivas em casos específicos, alterando a redação do inciso 3º do artigo 9º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. A proposição segue acompanhada de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 25/6/2025. Após a proposição foi encaminhada a essa Comissão de Justiça e Redação a fim de ser analisada com seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno, ao relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda modificativa, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidos à competência em razão da matéria e da iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa. Voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 36/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária e Políticas Públicas ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo, é como eu voto. Plenário Teodomiro Vianes de Freitas, em 30 de junho de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator, mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 92/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 36/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Políticas Públicas, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Vianes de Freitas, em 30 de junho de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 55/2025. Emenda número 37/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que inclui como objetivo o apoio a estudantes de nível técnico superior, contribuição de fornecimento de transporte gratuito, adicionando a inciso ao artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo do correto da emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências, a competência em razão da matéria iniciativa legal, notando ser formal materialmente constitucional, ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa, voto favorável à tramitação da emenda aditiva 37/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, e projeto de lei ordinário 32/2025, autoria do chefe do Executivo, e como voto, plenário Teodomiro Vianes de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini.
Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 93/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 37/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. João Carlos de Oliveira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 18/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 37/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 25/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 37/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinário número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 56/2025. Emenda número 38/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que inclui previsão de incentivo à implantação de distrito industrial com acréscimo de alínea do inciso 5º, artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa enquanto iniciativa da Comissão Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo da emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando o formal materialmente constitucional, ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 38/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, projeto de lei ordinário 32/2025, autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário do Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 94/2025.
Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, João Carlos de Oliveira. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 38/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. João Carlos de Oliveira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 19/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator, Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 38/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 57/2025. Emenda número 39/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que inclui itens a serem priorizados na melhoria da infraestrutura urbana, com adição de alíneas no inciso 6º do artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria verifica de natureza legislativa enquanto a iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto a emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal, naturalmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 39/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, projeto de lei ordinária número 32/2025, autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 95/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 039/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinário número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. João Carlos de Oliveira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 20/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão.
Analisando detetidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 39/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 26/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 39/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 58/2025. Emenda número 40/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que inclui promoção à causa animal, com acréscimo de inciso do artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, benefício de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto e emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, estando devidamente obedecidas a competência em razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva, número 40/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, e o projeto de lei ordinário 32/2025, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 96/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 40/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinário número 32/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. É como voto. Plenária Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. João Carlos de Oliveira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 21/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura.
Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 40/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 27/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 40/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 59/2025. Emenda número 41/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que inclui nos objetivos a viabilização de área para a construção de um novo cemitério municipal, com adição de inciso no artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto a emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa do voto favorável à tramitação da emenda aditiva 41/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, e o projeto de lei ordinário 32/2025, autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Mindoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 97/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que encontraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 41/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. João Carlos de Oliveira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 22/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 41/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo.
É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes. Se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social número 28/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator, Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 41/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini. Ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 60/2025. Emenda número 42/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que estabelece prioridade de apoio ao programa Casa Abrigo Regional na promoção de estratégias para a proteção de mulheres em casos específicos, substituindo o inciso 8º do artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto da emenda substitutiva, preenchendo ainda requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 42/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, projeto de lei ordinário 32/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 98/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 42/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 29/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros.
Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 42/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 61/2025. Emenda número 43/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que estabelece necessidade de ações voltadas ao desassoreamento da represa, substituindo o inciso 7º do artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria benefício de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto. Emenda substitutiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria e iniciativa legal, postando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 43/2025, da autoria do vereador Ricardo Trombini, e projeto de lei ordinário número 32/2025, autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário do Domínio de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 99/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que o contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 43/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. João Carlos de Oliveira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 23/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 43/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 62/2025. Emenda número 44/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que estabelece prioridades para oferecimento de assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, substituindo o texto do inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do Executivo. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria benefício de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto.
Emenda substitutiva, preenchendo ainda o requisito estabelecido no regimento interno. Por tudo exposto, estando devidamente obedecidas as competências na razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favorável à tramitação da emenda substitutiva 44/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, projeto de lei ordinário 32/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto plenário do domínio Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez do Sul, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 100/2025, encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 44/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social número 30/2025, encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 44/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Alessandro Pérez Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transformando no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 63/2025. Emenda número 45/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que inclui como objetivo a garantia de espaço físico adequado para a ginástica olímpica, adicionando inciso no artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo, encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria beneficente de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto na emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal materialmente constitucional e ainda primando pela boa concisa técnica legislativa, e voto favorável à tramitação da emenda aditiva 45/2025. Autoria do vereador Ricardo Trombini, projeto de lei ordinário 32/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto plenário do domínio Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez do Sul, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transformando no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 101/2025, encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 45/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto
Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. João Carlos de Oliveira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 24/2025, encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura de seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 45/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 31/2025, encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 45/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 64/2025. Emenda número 46/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que inclui como objetivo o incentivo ao atletismo, adicionando incisos no artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo, encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura de seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria ou seja de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto e emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estenda devidamente obedecidas a competência em razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa, e voto favorável à tramitação da emenda aditiva 46/2025. Autoria do vereador Ricardo Trombini, projeto de lei ordinário número 32/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto, plenário do Domínio Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 102/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura de seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 46/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. João Carlos de Oliveira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 25/2025.
Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou o que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 46/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 32/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou o que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 46/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 65/2025. Emenda número 47/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que inclui como objetivo a prioridade de infraestrutura para casas em áreas específicas, adicionando inciso ao artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do Executivo. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifica que é de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto da emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa do voto favorável à tramitação da emenda aditiva número 47/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, projeto de lei ordinário 32/2025, autoria do chefe do Executivo, e é como voto: plenário do Domínio Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. O ministro Moro Hayashi. Acompanhe o relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 103/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 47/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. João Carlos de Oliveira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 26/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva.
Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 47/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 33/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 47/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 66/2025. Emenda número 48/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Políticas Públicas, que inclui como objetivo a priorização de ações voltadas à primeira infância e o acompanhamento integral de transtornos, adicionando inciso e alíneas no artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria de natureza legislativa que, enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado expediente legislativo correto, emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando ser formal, materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação aditiva 48/25, autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Políticas Públicas. E o projeto de lei ordinário número 32/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 30 de junho de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 104/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 48/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução de Orçamentos Orçamentária e Políticas Públicas, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 34/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura,
no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 48/2025, de autoria da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Políticas Públicas, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto: plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seus juízos sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 67/2025. Emenda número 49/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, que inclui como objetivo a disponibilização de tratamento adequado para a realização de diagnóstico e atendimento a transtornos de neurodesenvolvimento, adicionando o inciso no artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do Executivo, encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura de seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 105/2025 da Comissão de Justiça e Redação sobre a emenda aditiva número 49/2025 ao projeto de lei ordinária número 32/2025. Exposição. De autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, a propositura em questão inclui como objetivo a disponibilização de tratamento adequado para a realização de diagnóstico e atendimento a transtornos do neurodesenvolvimento, adicionando inciso no artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do Executivo. A proposição segue acompanhada de justificativas. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 25/6/2025. Após a proposição, foi encaminhada a essa Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisada quanto seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídica, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno, é o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo o exposto, estando devidamente obedecidos à competência em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da aditiva número 49/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 105/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura de seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 35/2025 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social sobre a emenda aditiva número 49/2025 ao projeto de lei ordinária número 32/2025. De autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, a propositura em questão inclui como objetivo a disponibilização de tratamento adequado para a realização de diagnóstico e atendimento a transtornos do neurodesenvolvimento, adicionado inciso no artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do Executivo. A proposição segue acompanhada de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 25/6/2025. A proposição foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável quanto à sua tramitação. Em seguida, foi encaminhada a essa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, a fim de ser analisada conforme previsto no artigo 47 do regimento interno, o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 49/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, ao projeto de lei ordinário número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 30 de junho de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 35/2025.
Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 49/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, ao projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 30 de junho de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 68/2025. Emenda número 50/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que inclui como objetivo a criação e manutenção de programa permanente de capacitação e atualização em autismo, com a adição de inciso ao artigo 2º do projeto de lei ordinária número 32/2025, de autoria do Executivo. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verificar de natureza legislativa e contra a iniciativa da Câmara Municipal. Vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria iniciativa legal, mostrando formal materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, e voto favoravelmente à tramitação da aditiva número 50/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, projeto de lei ordinário 32/2025, autoria do chefe do Executivo, e como voto plenário do Teodomiro Viana de Freitas, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 106/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 50/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 36/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 30 de junho de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva 50/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 30 de junho de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 69/2025. Não havendo matérias a tratar, declaro encerrada a reunião às 20h34. Boa noite a todos.